Olá, tudo bem com você? Fernanda Gonzaga, nutricionista, e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o consumo de doces, né? Por que a gente tem tanta vontade de comer doce? Por que especialmente as mulheres sentem tanta necessidade de consumir doces? Doces, carboidratos, açúcares, né? O que acontece dentro do nosso corpo? Por que eu não consigo me controlar? Né? Isso parece ser mais forte do que eu. Eu gosto de comer doce, né? Vem aquela vontade de comer doce. O que será que acontece com o nosso corpo para a gente sentir essa necessidade grande de consumir doces? Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês o que acontece no corpo, né? Algumas causas, algumas possíveis causas dessa vontade exagerada do consumo de doces. E também, no final do vídeo, eu vou dar algumas dicas para você que está passando por essa situação, né? Por esse momento e não está conseguindo controlar. Então, eu vou dar algumas dicas sobre como controlar essa vontade de comer doce, tá? Para você, se você ficar até o final do vídeo comigo, ok? Combinado? Então, antes de continuar, eu quero também te convidar para seguir o canal aqui, né? Então, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as novidades, as notificações. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você está assistindo no Facebook e no Instagram, não deixe de seguir também o canal, compartilhar, salvar, tá bom? Então, o convite já está feito. Não deixe de ver também os outros vídeos, os outros posts das páginas, tá? Convide a sua amiga, seus familiares, para que eles também possam ter acesso a conteúdo que fala sobre saúde, que fala sobre alimentação, nutrição. Então, vamos lá. Nosso vídeo de hoje é sobre o consumo de doces, né? O que acontece? O nosso corpo, ele tem alguns sistemas ali que eles controlam essa vontade, né, de comer doce. Então, tem um sistema que ele é hormonal, fisiológico, né? Então, tá envolvendo mais a questão fisiológica, de hormônios, de liberação de hormônios, né, de estímulo hormonal, em maior quantidade, menor quantidade, tá? E também tem outro. Então, a gente tem dois grandes sistemas. Um que é assim, que é mais relacionado à questão hormonal, fisiológica, e a outra mais cerebral, né? Que aí, essa cerebral, ela que controla aquela vontade, né? De comer doce, né? Então, elas duas, na verdade, esses dois grandes sistemas, eles caminham juntos, tá? Então, um é dependente do outro. Então, eles caminham juntos, eles fazem essa organização muito bem. O que acontece que a gente tem muita vontade de comer doce depois do almoço? Você já deve ter passado por isso, eu tenho certeza. Em algum momento você passou por essa necessidade, né? Ai, Fernanda, eu passo quase todos os dias essa vontade. Terminou de almoçar, às vezes você está satisfeita, né? Você comeu bem, você tá lá no restaurante, às vezes até exagerou um pouquinho na comida, né? E mesmo assim você tem essa vontade, essa necessidade de consumir um alimento doce. O que acontece? Muitas vezes nós precisamos de algo que dê prazer, que dê uma sensação gostosa, uma liberação hormonal, né, de prazer, que são, por exemplo, a dopamina, né, serotonina, que a gente fala, que ela precisa estar num nível mais alto, né? Então precisa ser liberada essa dopamina aí no nosso organismo, no nosso cérebro, né? E quando a gente consome esses alimentos, essas substâncias, elas aumentam, né? E essas substâncias, elas são responsáveis pela sensação de prazer, de bem-estar, de sensação de felicidade. Então, qual é um indivíduo que não vai querer se sentir bem, sentir prazer, né? Todo mundo quer. E o corpo, ele não é bobo. O que acontece? Ele vicia nisso,
né? Ele vicia nessa sensação boa de bem-estar, de prazer, e ele quer o tempo todo. E quando a gente consome muitos alimentos, com frequência, alimentos que dão essa sensação de prazer, que são, na sua maior parte, né, o que aumenta mais, né, os níveis dessas substâncias, são os açúcares e as gorduras. E aí, quando a gente consome aquele alimento, vem essa sensação boa. É como se a gente fizesse um carinho no nosso cérebro, né? Falando, olha, como tá gostoso, né? Como tá prazeroso comer nesse momento. Então, eu preciso trabalhar algumas coisas na minha alimentação para que isso não vire um ciclo, né? Para que eu não dependa tanto dessa quantidade de açúcar e de gordura na alimentação para sentir esse bem-estar, para sentir esse prazer, tá? É legal, é bacana consumir em alguns momentos os doces, né? Seja em qual forma for, tá? Uma torta, um brigadeiro, isso faz parte também. Porém, se a gente consome em grande quantidade frequentemente, essas substâncias elas ficam em maior quantidade no nosso corpo, né? E aí o corpo fica dependente dessa substância, ele quer cada vez mais. Fernanda, se eu não consumo doces, eu não libero essas substâncias? Eu não tenho essa sensação de prazer? Tem sim, tá? Todo alimento, a alimentação saudável, a alimentação balanceada, ela traz também essa sensação, tá? Ela traz essa sensação de bem-estar, de prazer. Porém, muitas vezes a gente vem com a alimentação, uma dieta, né? Muito errada, durante muito tempo, consumindo esses alimentos em grande quantidade. E aí, quando eu tento mudar minha alimentação, eu percebo essa diferença no humor, na sensação de prazer, de bem-estar. Por quê? Porque o meu corpo tá tão viciado, tão acostumado. Eu não gosto de chamar viciado porque o vício tá envolvido outras coisas, tá? Mas assim, o nosso corpo tá tão acostumado com aquela quantidade de substância que traz prazer, que ele quer mais. E aí eu consumo frutas, verduras, né, carne, arroz, feijão, meu corpo vai ter essas substâncias, mas não na quantidade que eu estava adaptada, que eu estava acostumada a estar consumindo, tá? Então a gente acaba sentindo um pouco quando a gente vai mudando a nossa alimentação. Então, se eu tô numa dieta, né? Se eu tô num planejamento, numa reeducação alimentar, num novo planejamento, isso é natural, tá? Ter essa queda. Então, a gente tem algumas alterações, tá? No momento também que a gente tem a questão da TPM, né? Naquele momento que a mulher tem a liberação de hormônios, aquele mês, aquele período do mês, que ela também tem essa alteração hormonal, isso influencia bastante na questão da necessidade do comer doce, porque é o corpo pedindo para você essa sensação de bem-estar, de prazer, tá? Outra questão também é a insulina, né? Vocês já devem ter ouvido falar da insulina, né? Que é um hormônio. E esse hormônio, o que ele faz? Quando eu como lá o brigadeiro, quando eu como um alimento doce, esse alimento doce, ele vai gerar uma quantidade de açúcar, né? Uma carga de açúcar lá. E para eu colocar esse açúcar dentro da célula, eu preciso aqui da minha insulina. O que a insulina vai fazer? Sabe essa quantidade de açúcar que está aqui? A insulina vai lá, vai pegar essa quantidade de açúcar e vai levar para dentro da célula. Então, estava tudo ali na corrente sanguínea. A insulina fez o papel dela, que é captar esse açúcar e colocar para dentro da célula. Então, quando a gente come alimentos ricos em carboidrato, uma quantidade elevada de doces, né, de açúcar, nós vamos estimular o nosso corpo a produzir mais insulina, né? A gente tá falando, ó, tô comendo doce, tô precisando de insulina. Vem cá, insulina, eu preciso de você. E aí a insulina vem e capta esse açúcar e leva para dentro da célula, tá? Quando acontece isso, o corpo, ele tem uma queda nos níveis de açúcar no sangue, né? Então, a gente chama de efeito rebote, né? Então, quando essa insulina vem
e capta tudo e coloca dentro da célula, a gente tem uma baixa, né? Então, abaixa os níveis de açúcar no sangue circulante. O que, que vai acontecer? O que, que o corpo naturalmente vai pedir? Para você comer. Para você comer novamente. E aí, muitas vezes aí que tá o grande problema da obesidade, do ganho de peso, do seu ganho de peso, né? De você tá fora do peso por conta de obedecer sempre esse ciclo, né? E até porque você às vezes desconhece. Então, existem esses momentos do nosso corpo regular, né? Esses hormônios, essa quantidade de substância dentro do nosso corpo. E aí a gente precisa saber algumas estratégias para que o nosso corpo não fique fazendo sempre esse ciclo, né? E aí, se você ficar obedecendo o teu corpo e sempre tá comendo aquilo que o corpo tá pedindo, né? Como tô com vontade de comer doce, porque vai cair o açúcar, vai vir a vontade de comer doce, né? Aí se eu vou e pego um bolo de chocolate para comer nesse momento, eu vou estar fazendo o ciclo novamente. Eu comi o bolo de chocolate, né? Bolo de cenoura cheio de cobertura. Aí o que acontece? Eu joguei uma nova quantidade de açúcar pro sangue. Vem de novo a insulina e vai fazer o mesmo trabalho. E aí, de novo, vai de novo e de novo, isso vai se repetindo. Para eu quebrar isso, né, essa vontade de comer doce, eu preciso começar a ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada em outros nutrientes. Se eu conseguir fazer isso, equilibrar a minha alimentação, ter todos os nutrientes que o corpo precisa, né? Eu vou acabar regulando esse mecanismo. E ele não vai mais ficar pedindo mais. Eu vou conseguir controlar melhor, tá? Isso leva tempo? Leva. Principalmente se você veio fazendo esse ciclo, né? De corpo baixou a quantidade de açúcar, você coloca mais quantidade de carboidrato e mais quantidade de carboidrato, né? Para dentro do teu corpo, ele veio fazendo durante muito tempo isso, é lógico, é óbvio que vai demorar para ele regular, mas ele vai regular. É só a gente persistir um pouquinho que ele vai acabar regulando, tá? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês ajudarem o corpo de vocês a regular melhor, controlar melhor essa necessidade dessas substâncias de prazer, tá? Então, a primeira dica é consuma alimentos consuma maior quantidade de alimentos in natura e não alimentos ultraprocessados ou, né, ricos em carboidrato refinado. Por quê? Quando a gente tem uma quantidade grande de alimentos industrializados, ultraprocessados, e a gente faz isso, né, frequentemente, tá? Esses alimentos, vocês podem dar uma olhadinha no rótulo. Eu gosto muito de ensinar os meus pacientes, né, meus alunos, a olharem o rótulo. Porque quando a gente vê um alimento industrializado, a gente observa que ele tem uma grande quantidade de açúcar, né? E vários tipos de açúcar em um único alimento. Então, às vezes eu pego lá um pão integral, né? Mesmo o pão integral, tá, gente? O pão integral, ele engana muita gente. Pão integral, uma barrinha de cereal, uma torrada. Quando a gente vai observar o rótulo do alimento, eles contêm uma grande quantidade de açúcar e de carboidratos simples, carboidratos refinados, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que eu tô comendo um alimento bom, né, saudável, que vai me trazer muito mais benefícios. Eu tô fazendo o quê? Eu tô colocando mais açúcar ali e estimulando de novo esse ciclo, mesmo com uma barrinha de cereal ou mesmo com pão integral. Então, depende muito do pão integral, da sua barrinha de cereal, para que esse ciclo pare, tá? Então, às vezes a gente se engana achando que a gente está comendo um determinado alimento para ajudar, principalmente se ele for industrializado, tá? Então, assim, olhe o rótulo do alimento. Se for algum alimento industrializado, dê uma olhadinha no rótulo. Se ele tiver glucose de milho, açúcar invertido,
às vezes colocam mesmo açúcar, né? De forma simples assim, eles são todos açúcares, polidestroses, né? Maltodestrina. Então, assim, são todos açúcares, tá? E eles vão estimular esse ciclo que eu tava falando para vocês. Então, o que é interessante a gente tá fazendo desde sempre? É diminuir o consumo desses alimentos ultraprocessados. Fernanda, eu nunca mais vou comer um alimento em pacote, não é isso, tá? Não é nada disso. São importantes esses alimentos, a gente sabe a importância da indústria, a gente sabe a importância, às vezes, de ter um alimento ali à mão, fácil, rápido, né? De estar consumindo. Mas eu não preciso fazer isso sempre, com frequência, todos os dias, em grande quantidade, tá? A gente pode fazer melhores escolhas. Existem pães integrais, por exemplo, de boa qualidade, que não tem tanto açúcar, tá? Existem barras de cereal que também não tem uma grande quantidade de açúcar refinado, né? Tem outros tipos de açúcar, mas não o açúcar refinado e não a farinha, os cereais refinados também, tá? Então, a gente precisa fazer uma boa escolha aí desses alimentos industrializados. Olhar no rótulo, observar direitinho, para que você faça uma boa escolha. Outra dica é você consumir maior quantidade de alimento in natura. Quando a gente consome maior quantidade de alimento in natura, a gente naturalmente vai estar consumindo maior quantidade de fibras, maior quantidade de fitoquímicos, de nutrientes que vão auxiliar a controlar esse processo, esse ciclo aí hormonal, tá? Tudo isso que acontece no nosso corpo quando tem só a presença de açúcar simples, né, de carboidrato simples, é mais intenso. Quando ele tem outros componentes, outros nutrientes juntos, aí ele começa a regular melhor esse sistema, tá? Outra dica para vocês, deixa eu seguir aqui para eu não esquecer nenhuma, tá? Diminua, né, a quantidade de sabor doce, de alimentos que têm um sabor doce. Isso aí é muito importante, é uma dica muito, muito importante, que é, se você continua estimulando o sabor doce na sua boca, independente se ele é do açúcar cristal, do açúcar demerara, do açúcar mascavo, da rapadura, independente. Se eu continuo estimulando o sabor doce, eu vou sinalizar para o meu cérebro que vem aí substâncias doces, substâncias que vão dar prazer. E aí ele vai fazer esse mecanismo de incentivar, de impulsionar o nosso corpo a querer sabores doces, né? Mais doces, da quantidade maior, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, açúcar no meu cafezinho, eu estimulo, tá? Venho pro meu paladar aquele sabor doce, e esse sabor doce que vai ficar aqui vai já gerar todo esse sistema de recompensa, de prazer, né? De liberação de substâncias boas, né? E aí ele vai te pedir daqui a pouco mais. Então, quando a gente começa a diminuir esse paladar doce, esse sabor doce na boca, isso ajuda muito a quebrar esse ciclo, tá? Então, se eu tomo cafezinho sem açúcar ou vou diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar do meu café, isso já ajuda bastante. Tomar o chá, né? Os chás em geral, a gente precisa tomar sem açúcar, né? Por conta das substâncias que tem benéficas ali, né? Os fitoquímicos todos, né? Os antioxidantes que vão auxiliar no nosso processo, por exemplo, de emagrecimento. Aí eu coloco açúcar, eu coloco tudo a perder, né? Um alimento que é tão interessante, que é tão bacana, eu coloco, é como se eu colocasse areia ali dentro, tá? Eu perco as propriedades boas, né? Que iam estar favorecendo o meu processo de emagrecimento. Outra coisa também é outra dica, né? Outra dica, e essa dica é muito preciosa e a maior parte das pessoas, elas fazem isso. Você deve ter feito isso também em algum momento, né? Às vezes a gente comete esse erro, que
seguir uma dieta que não se encaixa no seu modelo de alimentação, de vida, de nada, né? Então eu vejo lá uma dieta que está na moda e eu coloco no meu dia a dia, eu coloco na minha vida e eu acho que isso vai funcionar para mim. E aí eu começo a seguir aquela dieta extremamente restritiva, né? E aí, por exemplo, a dieta lá, eu não posso consumir nada de carboidrato, nem de gordura, né? E aí eu coloco só os legumes, frutas, né? É só isso que eu vou consumir. Seria ótimo, né? Você tá consumindo frutas e legumes, isso é muito bom. Mas tem gente que sai de uma dieta extremamente rica em proteína, em carne, em carboidrato refinado. E aí, assim, de um dia para o outro resolve mudar radicalmente. Isso mexe muito com a parte hormonal, mexe muito com a parte cerebral e você não está respeitando a sua identidade, a sua rotina, o que você gosta, né? E as chances dessa dieta não dar certo são muito grandes. Então, aquelas pessoas que começam a seguir uma dieta porque a blogueirinha ali falou, ou a artista, né, de televisão que ela admira, que ela deseja ali ter aquele corpo, né, e ela começa a seguir aquela dieta, aquela mesma dieta que não se encaixa na vida dela, com certeza ela vai seguir por um tempo e depois vai parar. E aí fica fazendo isso repetitivamente. Restringe, volta. E aí começa o efeito sanfona e o corpo fica doidinho, né? Ele não sabe o que ele faz, o que ele libera, o que ele segura, né? Então, assim, a gente precisa ter uma dieta equilibrada, colocando a sua vida, a sua forma de viver, o que você acredita, os seus princípios, tudo isso, respeitando tudo isso, para que funcione, né, para você. Então, quando você começa uma dieta extremamente restritiva, ela é péssima para esse ciclo. E quando você vai voltar a consumir um alimento que você restringiu demais, o que acontece? Bateu na boca, o corpo sentiu, os hormônios foram liberados, as substâncias foram liberadas, ele vai querer mais. E aí, às vezes, você não consegue nem controlar. Sabe aquela vontade incontrolável de comer doce? Acontece muito quando a gente faz a dieta restritiva. Restringiu demais. No momento em que você voltar a consumir aquele alimento, ele vai bater como se fosse o melhor alimento do mundo e o corpo vai pedir mais. Vai pedir mais e mais por conta de todo aquele equilíbrio que eu falei para vocês dos nossos dois sistemas. O sistema hormonal, fisiológico com o sistema cerebral, o sistema que libera as sensações de prazer, tá? Então é muito importante que você não faça dieta restritiva, ok? A próxima dica, deixa eu passar aqui para vocês a próxima dica, não vou esquecer de nada. Cuide do seu sono, né? Essa dica eu não posso deixar de falar para vocês. Cuide do seu sono. Por que cuidar do sono? Quando a gente dorme bem, né, a gente acaba descansando o corpo, regulando todos os nossos ciclos, os nossos hormônios. A gente faz como se a gente fizesse uma limpeza de tudo que foi ruim naquele dia, né? O corpo tenta expulsar, eliminar tudo aquilo que você ingeriu, que não foi legal, né, naquele dia. Então, se eu tenho meu sono bem reguladinho, né, a melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente vai trabalhar esse tema mais pra frente um pouquinho, que é tão importante pro sono, né, a gente ajuda a regular tudo isso, esses ciclos, o ciclo circadiano, né, dos nossos órgãos. Então, a gente acaba equilibrando todo o nosso organismo e isso regula esses nossos sistemas, eles entram em harmonia e você não tem aquela vontade, por exemplo, de assaltar a geladeira, de chegar de manhã já comendo de tudo. Então você consegue controlar melhor, tá? Então é muito importante, o sono é importantíssimo. Além do sono, a atividade física, né? Então a gente
precisa fazer atividade física, qualquer atividade física que você tiver vontade, que você se sentir mais apta, né, a fazer. De repente, eu gosto de dançar, ótimo, eu gosto de pular corda, eu gosto de jogar alguma coisa, né, um esporte. Então, assim, mas o importante é que a gente movimente o corpo, né, que a gente faça esse corpo movimentar para que ele também libere substâncias de prazer. Porque no exercício físico a gente também tem a liberação de substâncias que geram prazer, tá? Então se a gente quer se livrar, né, dessa muitas vezes da compulsão por doce, ou então desse consumo excessivo dos carboidratos, né, quer controlar o peso, a gente precisa dar prazer para o corpo sem ser pela alimentação. A gente precisa fazer outras coisas que gerem prazer sem ser pelo alimento. Se eu fizer isso, né, se eu oferecer para o meu corpo outras formas de ter prazer, o meu corpo vai diminuir, vai se acalmar naquele momento da alimentação. Eu vou conseguir controlar melhor, eu vou conseguir me alimentar de forma mais saudável, mais controlada, porque eu estou gerando sensação de prazer, de bem-estar para o meu corpo sem ser diretamente pelos alimentos, tá? Então essas foram as dicas para vocês, né, conseguirem controlar aí a vontade de consumir doces, de consumir açúcar em grande quantidade, né? Então lembre sempre dessas dicas, tá? Então essas dicas que eu passei para vocês, essas dicas, se vocês começarem agora a seguir, tá? Primeiro, que você já vai conseguir controlar melhor essa vontade de comer doce. Depois, se é a sua intenção baixar o peso, também já vai te ajudar, tá? A emagrecer. Vai te dar prazer, sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, você vai conseguir controlar, ter benefícios só com essas pequenas dicas que eu falei para vocês. Como? Uma das dicas, diminuir a quantidade de alimento industrializado, né? Ter noites boas de sono, respeitar o seu sono, né? Dormir bem, fazer atividade física, que é muito importante também, né? Diminuir o consumo de alimentos doce, de sabor doce, né? Que dão aquele sabor doce ali no paladar, mesmo sendo adoçante, tá? O adoçante, ele traz aquele sabor doce, né, mesmo não sendo açúcar, e ele estimula da mesma forma, tá? Então você vai sentir vontade de consumir mais doce por conta do consumo de adoçante. Por isso que a gente não indica o adoçante para quem está querendo emagrecer, tá? Não é interessante. Por conta desse sabor doce, a gente precisa ir trabalhando o paladar. Eu gosto muito de trabalhar o paladar do paciente, né, do meu cliente, do meu aluno, para que ele consiga tirar essa dependência do sabor doce dos alimentos, né? Então, às vezes tem gente que é muito dependente desse sabor doce. Então, aí eu coloco as gotinhas de adoçante, eu faço, né, substituo o açúcar pelo adoçante, mas esse sabor ainda continua sendo doce, então ele vai estimular de qualquer forma, tá? Então, o mais importante do que substituir é tentar trabalhar o paladar para que ele se acostume, se habitue com o sabor do alimento e não do que você coloca, seja açúcar ou seja adoçante. Importante que isso não seja radical, tá, gente? Nada aqui precisa ser radical. Você pode ir fazendo isso passo a passo, gradativamente, tá? Porque se eu faço gradativamente, eu faço algo que vai ser permanente, né? Cada vez que eu repito, que eu faço mais uma vez, isso vai ser permanente. E é muito melhor eu fazer algo devagar,
mas que ele vai ser permanente na minha vida, vai trazer muito mais benefícios do que eu fazer algo que vai ser por um mês ou por 2 meses e depois ele volta tudo ao que era antes, tá? Eu acredito muito nisso, eu acho que a alimentação ela não precisa ser radical, ela não tem que ser aquela alimentação extremamente restritiva, neurótica, né? Que isso pode, isso não pode, tá? Eu gosto sempre de falar do equilíbrio. E quando a gente fala da questão do doce, do açúcar, a gente também tem que ter esse equilíbrio aí, né? Então eu não vou retirar um alimento totalmente se eu sempre utilizei, porque eu vou sentir falta. Então é melhor eu ir fazendo isso passo a passo, que aí eu vou diminuindo até esse alimento não ser tão necessário assim no meu dia a dia, na minha alimentação, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês coloquem aí, curtam aí, né? O vídeo, compartilhem, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!